Olá, levezas! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pega Visão. Quando a gente ouve a palavra estilista, logo a gente pensa em tecidos, desfiles, tendências, passarelas. Mas com a Val Valadares, a conversa é muito mais profunda. Hoje o nosso papo é sobre ancestralidade, sustentabilidade, empoderamento feminino e propósito. Val nasceu em uma comunidade quilombola, aprendeu a costurar com a sua avó, transformou a sua história de superação em uma marca que já chegou às passarelas internacionais. E é muito mais do que vestir, é inspirar. Uma mulher que é exemplo de cidadania, de conexão com as raízes e de como a moda pode ser um instrumento de transformação. Val, eu tenho uma imensa alegria de receber você aqui no nosso Pega Visão. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Carla, pelo convite. É uma honra estar aqui com você. Que bom. Vamos começar, então, nossa conversa, o nosso papo. E, como eu sempre digo, vamos começar do começo, né? E você tem uma história muito bacana para compartilhar aqui com quem nos ouve, quem nos assiste, que é sobre a infância, a influência da sua avó, a mudança para Belém. Vamos começar falando um pouco para que as pessoas se conectem com a sua história e passem a entender o que vem depois. Sim. Okay? Muito cedo, né, aos 4, 5 anos, eu comecei a ver a minha avó fazendo, entre tantos outros artesanatos que ela fazia, ela produzia também bonequinhas de pano para nos divertir, que era o único brinquedo que nós tínhamos na comunidade. E eu, muito curiosa, com 4, 5 anos, eu comecei a desmontar as bonecas e montar. E logo em seguida eu também fazia o empreendedorismo. Eu trocava tecidos, pedia para as meninas que eu estava sem saber que isso era empreendedorismo, eu já praticava. Eu pedia as sobras de tecidos, resíduos, fazia... Ou seja, já estava no teu DNA, né, Val? Exatamente. Então eu já nasci fazendo moda. Eu tenho certeza que se eu não tivesse feito moda, qualquer outra coisa que eu fizesse, eu iria fazer com amor, mas não tanto quanto a moda, porque a moda já nasceu comigo. E ter tido essa experiência com a minha avó em uma comunidade totalmente fora, né, da curva de moda, sim. Isso me motivou muito mais, eu acredito, que as outras pessoas que fazem moda, para poder alavancar e chegar até aqui. É interessante que esse ponto, né, de nascer numa comunidade quilombola, ele certamente influenciou muito o que veio na sequência, né? Vamos agora dar uma visão de carreira e empreendedorismo. Daí depois você, se identificando cada vez mais com essa carreira, sim, você muda para Belém. Sim. E depois de mudar para Belém, abre-se muitas portas. Sim, não logo de primeira, né? Porque eu mudei para Belém já com 12 para 13 anos e ainda não estava alfabetizada. 12 para 13 anos, né? Muito nova. E ainda não estava alfabetizada. Então eu fui me alfabetizar e eu não tenho recordação de ter feito algo dentro da moda entre 6 e 12 anos. Então, quando eu cheguei a Belém para morar, para estudar, foi que eu novamente entrei em contato com esse universo da moda. Da moda. Exato. E como foi que se desenrolou isso? Depois que você chegou em Belém, o que aconteceu assim? Quais foram os pontos que abriram espaço para você? Então, eu fui adotada, né, por uma pessoa, 2 pessoas, e uma das pessoas que moravam perto da gente, que era um parente das pessoas que me adotaram, ela era costureira. O nome dela era Dora. E eu comecei a participar de coisas que ela fazia, e aos 14 anos eu resolvi fazer uma peça para mim, um conjunto para mim, que eu lembro perfeitamente como se fosse hoje. E quando eu terminei de fazer aquele conjunto que eu vesti, eu tive certeza que era isso. Que era o teu propósito, exatamente, né? Era o meu propósito, que era isso que eu queria para a minha vida. E o interessante, Carla, que mesmo não sabendo ainda de sustentabilidade, o meu conjunto foi sustentável, porque era tricoline. Porque é um tecido mais fácil de fazer, né? De costurar. E eu fiz a minha peça toda de tricoline, e eu acho que inconscientemente eu já tinha essa tendência para trabalhar, não só com moda, mas com moda com consciência. Que
Que legal. E como foi abrir o ateliê? Dessa etapa até você abrir o seu ateliê? Demorou um pouco, porque aos 25 anos eu fui morar num projeto da Vale do Rio Doce. E antes disso, um ano antes, eu trabalhava com marketing, né, de vendas, e o meu chefe tinha uma amiga que tinha um ateliê e a sobrinha dela teve câncer. E ela estava ficando muito com a sobrinha e disse que precisava de uma pessoa que tivesse alguma habilidade com a moda. Não precisava ser uma costureira, mas alguém que pudesse atender as clientes e tudo mais. Ele falou, eu tenho uma pessoa que posso te indicar e te emprestar. E ele me emprestou para esse ateliê, não voltei mais para o escritório. Fiquei um ano e depois de um ano eu fui morar. Ou seja, o destino batendo na porta mais uma vez, né, Val? Exatamente. E lá eu tive contato com costureiras, umas do Nordeste, tudo que já tinham uma habilidade para lidar melhor com a moda, e ela fazia alta moda, porque ela trabalhava sob medida para uma classe A de Belém. E com isso eu fui ganhando experiência em cada coisa. Agora, essa questão de desenhar, de criar, isso já vinha de mim mesma, porque eu sempre gostei de fazer algo com identidade, diferente. Sim. Então eu não gostava de fazer as cópias, eu gostava de inventar. De criar, de né? De criar, é o meu próprio corte. Agora, esse ateliê que você menciona, ele está indo para uma moda de alta costura. Sim. Até aqui a gente não falou de ancestralidade, não falou de moda marajoara. Não. Como foi esse ponto de encontro para uma pessoa que se descobre da moda, que vai para alta costura e depois embarca para uma moda marajoara? Sustentável. Então, sustentável. Nesse período, antes de chegar na sustentabilidade, antes da minha parceria com o Sebrae, né, para fazer a cápsula marajoara para a COP30, eu fiquei fazendo alta moda. Eu queria fazer o melhor. Então, eu comecei a fazer vestido de noivas, 15 anos, formaturas. Eu fui pela dificuldade, eu fui para fazer... Moda festa. Exatamente, moda festa. O mais difícil que eu queria exatamente buscar esse conhecimento, ganhar essa experiência de moda, alta moda. E, em 2023, né, o Sebrae, eu fiz uma inscrição para participar de uma capacitação que o Sebrae estava dando para empresas de moda paraense para uma possível criação do polo de moda marajoara. E aí eu me inscrevi, fui lá, eles olharam meu Instagram, olharam o tipo de trabalho que eu fazia, e 2 dias depois eles me chamaram no Sebrae e 4 dias depois eles me fizeram um convite, que eles tinham selecionado dessas empresas, 10 empresas, para trabalhar, para fazer essa cápsula marajoara. A cápsula marajoara seria exatamente o quê? Uma releitura? Explica um pouco. Sim, o que é a cápsula. Até então eu não sabia qual seria o que eles iam me dar para fazer, qual seria a minha missão. E quando eu cheguei na reunião, eu observei que eu era a única que trabalhava com moda que não era do regional. Todas as outras empresas que foram chamadas conexão com Marajoara. já tinham conexão com a moda regional, com a moda marajoara. Eu não. Interessante, né? Aí eu fiquei sem entender, eu disse, meu Deus. O que me trouxe aqui, né? O que me trouxe aqui? E aí eles me disseram, passaram a missão para todas, cada uma fazendo dentro daquilo que já faziam, mas que ele pediu que fizessem uma coleção especial para a COP30, que ele fosse buscar o que ele tinha de melhor como artista para expressar, para mostrar uma moda sofisticada, regional sofisticada para os nossos clientes que fossem os turistas que viessem visitar e todos as pessoas que venham a Belém agora, principalmente nesse momento, né, de COP30. E a minha missão, quando eles me falaram, Val, nós queremos montar um desafio também para ti, que não será um desafio fácil, que é a releitura da camisa marajoara no estilo que você sabe fazer, sofisticado. Sim, sofisticado. Exatamente. E de imediato eu aceitei, mesmo sem... Eu falei, camisas, tudo bem. Quem faz vestido de noiva, fazer uma camisa, tudo bem. Aí eu fui para casa, no caminho eu fiquei pensando, camisa, o que eu vou fazer? Eu tenho dificuldade com a flora, porque eu sou minimalista, eu gosto do contemporâneo e tudo mais. E nesse período eu me lembrei que eu não precisava ir para o lado da fauna,
que tem a flora, ou que não tem que eu não precisava ir para o lado da flora, que tem a fauna, que tem uma paleta infinita, e me veio a ideia... Tons clássicos, né? Exatamente, me veio a ideia, pô, preciso fazer uma jaqueta preta. Aí me lembrei de uma jaqueta que eu tinha visto da Prada, de um tempo, né? Uma jaqueta preta linda. Eu falei, poxa, eu posso fazer uma jaqueta preta com detalhe marajoara para representar o búfalo. Aí as ideias vieram imediatamente surgindo, assim. E aí eu comecei, posso fazer uma coleção guará, uma coleção garça, as cores, né, branco, vermelho. Vou para o Irapuru, que tem o azul, aí eu pego o bico chato. Então já surgiu aquele universo rapidinho dentro de mim. Agora, qual seria a maior dificuldade? Exatamente o principal. A ancestralidade. A ancestralidade. Que era o grafismo marajoara. Eu nunca tinha tido nenhum contato com uma bordadeira. Sim. Eu não conhecia a história do padre Giovanni da Gallo. Da estampa, né? Não. Eu não conhecia como o Giovanni Gallo tinha resgatado essa ancestralidade. Sabia que tinha um livro, mas nunca tinha lido, nunca tinha parado para assistir o documentário do padre. E eu pensei, estou precisando estudar. E aí, todo o trabalho que a gente vai fazer necessita de estudos, né, sim, Carla? Sim. E foi o que eu fui fazer. Aí eu fui ler sobre a história do padre Giovanni Gallo, me encantei com o legado que ele deixou, sendo italiano, vindo para o Pará e se apaixonando pelaquela comunidade ribeirinha e ter resgatado a ancestralidade. Aí eu falei... Isso aqui é um presente. E ele que foi responsável, então, por criar todo o grafismo, né? Na verdade, a criação foi feita de uma era colombiana. Ele resgatou. Ele resgatou, porque ele ficou pegando pedaços de cerâmicas e passando aquele bordado para o etamine. Sim. Ensinando bordadeiras a passar no ponto cruz. É incrível o trabalho. De história, né? É incrível. Sim. E nesse momento que eu estava fazendo tudo isso, eu tenho uma amiga... que ela morou no orfanato, né? que ele ensinava. Ela fazia o ponto cruz, e ela disse no linho, e ele vendia para a Itália para pegar fundos para manter as meninas estudando. Olha que coisa incrível. Que coisa, né? Ou seja, a raiz dessa história já tem muita, não só ancestralidade, mas uma questão de cidadania, né? Muito forte, que vem, de certa forma, repassando pelo tempo, né? Exatamente. Não vai morrendo, né? Não. E por que o Sebrae quis resgatar esse momento, né? Essa questão da ancestralidade? Porque tinha pouquíssimas bordadeiras. Hoje, depois eu vou falar sobre isso, eu entendo hoje por que estava acabando. Então, na época eu falava, poxa, por que é um trabalho tão bonito e tudo mais, e as pessoas foram deixando de querer fazer. De aprender, de aprender a fazer. Hoje, eu vou te confessar no final por que as pessoas não estavam fazendo. Sim. E aí eu falei, esse é o presente que eu queria, porque eu vou ter agora identidade e essência. Sim. E o regionalismo, né? Porque eu vou ter a identidade, que é o grafismo marajoara. Tem a minha essência de ter nascido para fazer isso, e a moda regional. Então, estava de presente ali. Ou seja, o teu propósito foi sendo descoberto. Exatamente. Val, você fala aqui, assim, está muito claro, né? Tudo que você fala. Eu sei que muita gente conhece a sua arte, a sua obra, né? Mas a gente tem um vídeo, eu quero aproveitar para passar um pouco mais de vida às palavras que você fala, né? Para que as pessoas consigam se conectar com a sua arte. Eu vou pedir para a produção passar esse vídeo para a gente, para que todo mundo acompanhe o belo trabalho.
né? Dá para passar uma imagem do quanto... Esse foi o segundo desfile. O segundo. Fala um pouco para a gente. O de São Paulo, né? O de São Paulo já foi mais fácil, porque logo que eu comecei a fazer as peças e que o Sebrae se encantou com o meu trabalho, em abril de 2024 foi o primeiro lançamento no Marajó, da Cápsula Marajoara, e dia 30 de abril foi em Belém. E logo depois disso eu recebi o convite para representar a moda regional em Turim, na Itália. Só que faltava muito pouco tempo e eu achei irresponsável da minha parte ter que fazer um desfile em um mês. Poxa, meu primeiro desfile internacional, eu não vou fazer qualquer coisa. Eu recusei esse convite, mas aí logo em seguida veio o de Milão, né, para a Semana de Moda em Milão, em setembro, como eu já tinha mais... Tão importante quanto, né, essa passarela. Exatamente. E interessante que Turim é a cidade natal de Giovanni Gallo. Sim. De Giovanni Gallo. Que seria ótimo. Teria sido ótimo se tivesse dado tempo. E aí eu me preparei para fazer, quando me fizeram o convite, eu também fiquei, nossa, Milão... Assim, meu Deus, vou realizar meu sonho, né? Fazer um desfile numa passarela internacional, a segunda mais importante do mundo. E, assim, logo abri um leque de ideias. Eu pensei, vou fazer uma homenagem ao padre Giovanni Gallo. Então, eu tinha certeza de 2 peças que iam estar na passarela, que seria a bata do padre Giovanni Gallo e um vestido representando o livro. Porque o livro do padre Giovanni Gallo, ele tem todos os modelos dos grafismos, né? E eu queria botar em um vestido todos os modelos do grafismo. Como eu tinha 3 meses e eu estava cheia de outros trabalhos para fazer, porque eu sempre trabalhava com moda e eu agendava, por exemplo, de um ano para o outro. Casamento, eu agendava em 2020 para 2021, em 2021 a minha agenda era assim 2 anos já cheia. Né? Exato. Então eu ainda tinha muitos trabalhos para fazer, eu não poderia deixar de fazer. Eu tinha pouco tempo, mesmo com 3 meses, mas aí as ideias vieram, eu fiz essas 2 peças logo de primeira e disse às do meio que eu tinha que fazer 15 peças para levar. Eu fui estudando e vendo que eu precisava fazer uma moda franciscana para uma classe, né, mais sofisticada dentro do tema que eu queria apresentar. Como todo desfile ele é composto de um tema, de o que você vai apresentar. No caso, eu ia apresentar o grafismo marajoara, então... E belíssimo, né? Exatamente, belíssimo. Ficou muito fácil de fazer, né? Digo assim, muito fácil, aí as pessoas dizem, nossa, Valda, chega até a ser snob tu falares uma coisa dessa, mas é assim, realmente, eu não tive dificuldade para fazer, porque eu estava com tudo para fazer. Sim. Eu tinha a identidade... Fácil para quem tem visão. Né? Deve fácil ser. Para quem tem o DNA, né, do que se vê. Porque se fosse tão fácil assim, outras pessoas já tinham feito. Exato. Né? Ficou fácil mesmo porque eu tinha a identidade, eu tinha um tema e o desejo de fazer, a vontade e a habilidade para fazer. E tudo foi acontecendo no seu tempo. Exatamente. Certo, né? Aí, quando veio de São Paulo, eu só fiz um complemento, porque eu segui na questão comercial, porque como eu estava iniciando essa trajetória de moda regional, eu não fiz nada conceito. Até agora eu não fiz nenhum desfile conceito, porque eu acho que eu tinha muito para apresentar no lado comercial, para mostrar a moda regional. Porque como eu não trabalho com regional raiz, tradição, e nem Amazônia Cidade Cool, eu estou no meio. Né? Eu sou aquela zebrinha, né, que eu sou a coluna do meio fazendo um contemporâneo, que eu acabo não precisando nem de manter uma tradição e nem de seguir uma tendência, né? Sim. Então fica confortável. Agora, vamos dar uma visão do impacto social que você gera, né? Sim. Porque a história é maravilhosa, tem raiz, ancestralidade, mas tem uma palavra muito bacana que é a sustentabilidade. E eu sei que quando você fala sobre isso, nós já conversamos, os seus olhos brilham, né, toca o seu coração. Sim. Eu acho muito bacana você falar sobre isso, né, de que forma esse trabalho fortalece o sustentável, o Marajó, as pessoas, né, os artesãos que estão no Marajó, numa luta, né, de fazer isso que você viveu, passar um pouco disso para essa comunidade. A sustentabilidade é a maior joia disso tudo,
Eu acho que a identidade tem, o regionalismo tem, mas a sustentabilidade é uma necessidade. A sustentabilidade não é uma tendência, é uma necessidade do nosso planeta. E isso me enche de orgulho, assim, de desejo. Hoje o meu ateliê está 80%, 90% sustentável, mas em breve, até o final do ano, ele vai estar 100%. 100%. Até as minhas embalagens eu vou começar a fazer. O saco, o plástico que eu embalava as minhas peças, eu vou começar a fazer de tecido já no próximo mês. Então, eu quero muito que o meu ateliê seja 100% sustentável, porque, Carla, para mim, a maior grandeza desse momento é eu estar tendo o privilégio de trabalhar com com esse tesouro, né, com essas joias, finalizando com chave de ouro, que para mim é a cereja do bolo, que é a sustentabilidade. Porque o linho, por exemplo, quando eu fui escolher uma matéria-prima para servir de hospedeiro para o protagonista, que é o grafismo marajoara, eu falei, eu tenho que escolher... Algo nobre, né? Algo nobre. Não podia ser algo menos que isso. Não, né? E tu sabes que o linho, ele é um dos primeiros tecidos a ser produzido pela humanidade. Né? Acho que nas cavernas da Geórgia, 36 mil anos, já existia resíduos de linho, né? que achavam. E as peças do sumo sacerdote, né? Foi feito com linho puro. Sim. Ou seja, se o ser humano tivesse tido a inteligência e o compromisso de manter usando tecido sustentável, com certeza o nosso planeta estaria muito menos poluído do que está hoje. Sem dúvida. E esse trabalho seu fortaleceu e levou para a comunidade também no Marajó algo inusitado, né? Sim, porque você está fazendo um trabalho de comunidade nessa localidade, né? Para mim isso aí tem que fazer parte, porque isso completa o propósito que era do Sebrae. Isso é maravilhoso, porque você... de toda a história que eu já ouvi de você, você, além de estilista, além de ser esse ser humano, você é uma mentora muito especial, porque não é fácil você passar o conhecimento, e você tem feito um trabalho assim maravilhoso em passar para essa comunidade essa experiência sua, levando um senso muito importante para essas pessoas, dando acesso a elas a coisas que elas não teriam. Exato. A comunidade, agora que eu estou lá, que eu entrei para dar os cursos, eu entendo por que a carência de bordadeiras. Porque quando eu comecei a dar o curso, tinha uma professora de bordado e eu perguntei, em quanto tempo você borda 1 metro desse grafismo? Ela disse, depende. Eu disse, tá, o mais simples. Ela disse, não sei. E o mais difícil também não. Não tinha padrão, né? Como é que você precifica o seu trabalho? Não sei. Não sei. Ou seja, a pessoa não tem noção do quanto vale o trabalho artesanal dela. Sim. E se ela não tem, quem vai ter os outros? Não. E além de tudo, ela não tem a visão de aplicar esse trabalho em cima de algo que vá valorizar. Ela aplicava em cima de qualquer coisa, de uma camisa de malha, disso, daquilo. Isso não valoriza aquele trabalho rico, que é porque o hospedeiro não está preparado para isso. E com isso, o próprio trabalho de ancestralidade começou a ser desvalorizado. É lógico. E aí, quem é que vai querer fazer? Por isso que eu passei a entender agora por que estava a carência de bordadeiras. Sim. E nesse teu entendimento, então hoje já tem gestão, ou seja, ela já consegue entender, ela já consegue valorizar, já tem todo um padrão. No curso que eu fiz, eu disse, eu quero que você sente e faça quanto tempo você faz 10 centímetros desse bordado. Esse daqui só consegue 20, quanto tempo tu fazes 20 centímetros? Isso é maravilhoso. Aí ela fez, eu disse, pois é, quanto tempo 20 centímetros? Isso aqui, então significa que em tantas horas você vai fazer 1 metro. Aí você vai precificar pelo trabalho que você teve, porque senão você não vai conseguir ter cobrar uma diária para fazer esse bordado. Então, claro, obviamente que isso vai te tirar o incentivo de continuar bordando. Isso é maravilhoso, né, Val? Porque isso, elas não têm como aprender, não, né? Não. E depois, enfim, de toda a padronização, gestão, como é que você está vendo essa questão comercial? Porque eu estou falando do Marajó. Sim. Então, a gente sabe que, a gente está até conversando sobre isso, né? Que tem muito turismo, né? Que vai muito para resort.
Mas onde essa comunidade fica, parece que é um lugar que não é muito fácil, que a comercialização desse produto, falando até de preço, a gente está falando de peças, o quê? 200, 300 reais uma unidade? Sim. Como é que você está vendo isso para que essa produção escoe? Então, até isso eu tive que, no final do meu curso, eu tive que fazer um resumo de quanto precificar a peça. Nós fizemos o Moda Casa, né, que ficou lindo, jogos americanos lindos, com trilho de mesa, tudo. Então, eu fui mostrar para ela quanto é o valor de cada tecido. Olha, a entretela foi X, o etamine foi Y, a tricoline foi Z. Então, peguei todos os valores, somei, acrescente o seu bordado, precifique, faça pontilhado e tudo mais, e chegamos a um resultado que elas acharam altíssimo. Acharam altíssimo. Sim. Eu disse exatamente. Tem a visão do valor do trabalho exatamente, que entregam, elas, né? É isso, eu falei, é isso. Então, elas falaram, se tem uma coisa que tu sabes é cobrar. Eu disse, se tem uma coisa que eu sei é valorizar a arte, o que eu trabalho. Porque no meu trabalho eu agrego valores. Eu não vendo só uma camisa de linho, eu vendo uma camisa de linho com botão de machetaria, com bordado marajoara. Belíssimos. Então, é diferente, não é só uma peça, é uma peça. Eu agreguei valores, então o preço que eu cobrei não é um preço que não vale. E está quebrando aquilo. um paradigma, né? Sim. A identidade de entregar valor e comercializar, que pode ser feito por um celular, né? Exatamente. Se o cliente não está vindo, mas isso aqui chama o cliente. Eu dei uma palestra, né, na escola técnica lá de Soure, e quando eu perguntei para elas o que elas gostavam de fazer, elas não tinham muita noção. Então, o que eu falei para elas? Vocês precisam ter direcionamento. Porque aí elas falaram, não, mas aqui as pessoas não valorizam esse daqui. Eu falei, você tem isso aqui. Vai buscar quem valoriza. Vai buscar quem valoriza. Quem disse que você tem que fazer moda para as pessoas daqui? Se as pessoas daqui não sabem o valor que tem, mesmo sabendo, ou que não tem uma condição financeira para pagar a sua arte, você tem que buscar fora daqui. Sim. Você tem que mostrar. E para isso você precisa agregar qualidade. Sim. Porque qualidade não é diferencial, é básico, e é valor, necessário. Né? E o futuro da marca, quais são os sonhos da Val? Bom, eu tô cheia deles, né? Cada dia eu acordo com Isso é maravilhoso, com um desejo, né? Porque novo. Sem sonho não adianta. O meu objetivo agora, depois da COP30, na COP30 esse período é vender bastante camisas para paraenses, para brasileiros de todo o Brasil, para turistas, mas o meu foco no próximo ano é a exportação. Olha, quero muito. Abrir para o mercado internacional. Exatamente, eu já sou internacionalizada, Sim. Eu já tenho um selo de marca sustentável internacional, que eu vou receber era para receber em setembro agora o certificado na Passarela de Milão, se eu fosse, né? Sim. Só que eu não vou, eu desisti dessa ida por conta da COP30, por causa da logística. Muito justo, né? Exatamente. Muito justo. Mas no próximo ano eu irei e vou receber meu selo de certificado. Maravilha. Val, onde as pessoas podem encontrar suas peças? Sim. Muito importante. Lógico. Na Estação das Docas, no bloco B2, né, nos altos, na João no mezanino, Balbi, né? No mezanino, exatamente. Na João Balbi, com a 9 de janeiro. Que é o seu ateliê também, ateliê, né? Que tem a loja. Tem no Ver-o-Pezinho também, eu tenho peças no Ver-o-Pezinho. Legal. E domingo vai ser inaugurado em Salinas, né, uma loja que vai vender também. Nas férias, né? E logo em breve também nós vamos ter em Paraupebas. Que bacana. Vários lugares já. E Val, eu sempre gosto de terminar pedindo para você deixar uma mensagem para quem assiste a gente agora, né? A gente está passando aqui pelo canal YouTube da Rede Nova Belém e pela TV Marajoara, canal 50.1. Qual é a sua mensagem de Pega a Visão para quem nos assiste hoje? Uma mensagem para empreender, uma mensagem que venha do seu coração para as pessoas. O principal para mim, seja qual for o direcionamento que você segue com o empreendedorismo, o artesanal, que você coloque qualidade. Isso para mim é o principal.
qualquer coisa que você vá fazer dentro seja qual for o segmento, que você coloque a qualidade. E a qualidade não é matéria-prima cara e sofisticada. A qualidade é outra coisa. Então, o principal, depois coloque a sua essência e faça o que você... Se você não faz com amor, mas faça por amor. Né? Então, quando você coloca essas coisas, qualidade, amor, dedicação e focar no que você quer, porque a maioria das pessoas, elas têm o desejo, mas elas acabam procrastinando e deixando para trás e não levando, porque elas vão achar que para mim vai ser mais difícil, porque eu vim, gente, para todos nós para todos nós é difícil, desde que a gente não foque. Porque eu vim de uma comunidade quilombola. E nem por isso, né? E nem por isso eu deixei de fazer meu desfile em Milão, com todo o carinho, com toda a grandeza. E ainda muitos desfiles que virão. Exatamente, esse foi só o primeiro. Só o primeiro. Isso. Minha querida, eu quero, assim, ficaria muito tempo conversando, colocando mais ainda para todo mundo conhecer o tanto que a gente já conversou, que eu conheço você. Sim. Desejo que a tua jornada seja cada vez mais repleta, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Muito obrigada. Que você continue impactando muita gente como você vem fazendo. Muito obrigada, Carla. E aqui, gente, você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada. Toda essa trajetória carrega força, principalmente quando nasce em meio a desafios. Quando a gente honra a nossa origem, transforma saberes em potência e empreende com a alma, como é o caso da Val, o impacto vai muito além do que a gente vê. Que a história da Val inspire você a acreditar no seu caminho, na sua criatividade e no poder de fazer diferente, com propósito, coragem e verdade. A gente se encontra no próximo episódio. Até lá e, claro, pega a visão.